Dando continuidade à história, A Casa 32, volume 2, escrito por Catherine Marcelli. O café da manhã da família Bournier, no dia de Natal, ainda carregava o clima de alegria pela ideia de um casamento à vista. Paule, Juliette e Sophie passariam todo o dia na casa dos parentes em Rouen. E a convite de Alain, Aline ficaria na casa até o ano novo. René e Angeline foram as primeiras a acordar e estavam na sala assistindo TV, enquanto Alain, Aline e Serge se preparavam para o de jejum, preparado por Margot. Pois é, Margot, agora temos aqui um membro sério da família Bournier, um homem comprometido formalmente. Me surpreende que não tenha feito o pedido há mais tempo. Alain e Aline acharam graça do comentário de Margot e Serge resolveu se pronunciar. Podem fazer a chacota que quiserem. O fato é que eu tenho a noiva mais bonita e mais inteligente de Bernay. Disso não temos dúvida, Serge. Aliás, formam um casal lindo. Aline olhou para o antigo aluno com um olhar de admiração e carinho. Serge sorriu embevecido. Acho que vou pegar uma carona nessa onda de formalizar compromissos. Alain usou certo tom irônico, lançando um olhar de soslaio para Aline. Pois o que lhe falta para tal? Aline respondeu em tom desafiador, após um longo gole de café. Serge e Margot fitaram os olhos em Alain. Quer casar comigo, senhorita Aline? Aline repousou a xícara sobre o pires, incrédula. Pare de brincar, ou terei que levar a sério o Sr. Alain, pois jamais falei tão sério em toda a minha vida. É evidente que eu quero. Aline e Alain se beijaram sob os aplausos de Serge e Margot. Porém, devo esclarecer que acho desnecessário que fiquemos noivos. Já perdemos muito tempo de nossas vidas. Casemo-nos logo, o que me diz? Lhe digo que concordo. Casemo-nos imediatamente. Serge se levantou e abraçou Alain e Aline com entusiasmo. Não posso crer, tio. Pensei que Aline tivesse que tomar tal atitude. Alain ensaiou bagunçar o cabelo do sobrinho que escapou a tempo. Margot sentiu-se profundamente feliz com a alegria do casal. O que acha de darmos uma volta para comemorar? Alain se levantou, já colocando as louças sobre a pia. Me arrume em minutos. Aline o seguiu, retirando os itens da mesa, no que foi interrompida por Margot. Vá, senhorita, vá se aprontar, deixe que eu cuido disso aqui. Aline beijou a fronte de Margot com carinho. Obrigada, Margot. Vá se arrumar também, rapazinho. Está frio lá fora, se vista de acordo. Antes de subir as escadas, Alain sentou-se ao lado de René, que se distraía com um filme antigo. Mãezinha, eu tenho uma novidade para lhe contar. René olhou para o filho em silêncio, mas com uma profunda ternura no olhar. Me casarei com Aline. O que me diz? Aline? Quem é? Se lembrará dela quando vê-la. Estou muito feliz, mãe. Alain acarinhava os cabelos de René. De mim a senhora se lembra? Minha mãe me falou de você, mas agora não estou bem certa. Como se chama mesmo? Alain olhou para Angelina, que com um olhar compassivo interviu. Tem horas que ela sabe quem é o senhor, e outras não. Hoje ela acordou um pouco mais esquecida. Tudo bem. Alain respondeu algo desolado. Parabéns, senhor Alain. A senhorita Aline é uma boa moça. Obrigada, Angelina. Alain assentiu com simpatia. Aline desceu as escadas com celeridade. Já peguei o meu casaco. Me arrumo em 2 minutos. Alain disfarçou seu desapontamento. Já em seu quarto, Tom logo trocou a camisa e penteou os cabelos. Alain sentou-se na cama e se recordou de René,
de poucos tempos atrás. A amabilidade e o cuidado que lhe eram característicos preenchiam seus pensamentos, trazendo lembranças da relação amorosa que tinha com a genitora, que muitas vezes era o único bálsamo que acalentava o seu coração em dias difíceis. Se dava conta de que a cada dia perdia sua mãe um pouco mais, e nada podia ser feito. Suspirou profundamente e fechou os olhos, buscando a paz que o seu coração há muito não sentia, quando ouviu uma voz sussurrar bem perto: "Seja forte, tenha coragem." Alain abriu os olhos de imediato e constatou o óbvio: estava sozinho no quarto. O que foi isso? Não teve medo de mim quando era pequeno. Haverá de ter agora? Sentada ao lado de Alain, Hermínia segurava suas mãos. Lembra-se de mim, Hermínia? Algumas lágrimas molharam o rosto de Alain, que sorria emocionado. Hermínia! Se lembrou? Hermínia trazia um semblante enternecido. Como poderia me esquecer de você? Quanto tempo faz? Sim, muito tempo, menino. Recebi o carinho dos seus pensamentos e tive permissão de lhe fazer uma visita. Ainda não consigo lhe ver. Tudo bem. Ainda me ouve e isso é tudo de que eu preciso. Não imagino o quanto me alegra estar com você novamente, Hermínia. Como você está? Eu estou bem, trabalhando ao lado de um dos meus filhos. O outro voltou para a terra antes mesmo que eu pudesse revê-lo. Sinto muito. Tudo bem, posso acompanhá-lo agora. Fico feliz que os tenha reencontrado. Jamais esqueci o que fez por mim. Sempre peço por você em minhas preces. Obrigado, Hermínia. Não imagina como isso é importante para mim. Saiba que os bons amigos acompanham você e a sua família. Por isso não temos percalços da vida. Sabe algo do meu irmão? Seu irmão está entre eles. Alain não disfarçou a emoção diante das palavras de Hermínia. Marcel. Sim, ele ainda cuida de vocês, meu menino. Não esmoreça. Alain sorriu profundamente comovido. Obrigado, Hermínia. É tão importante para mim saber disso. Eu sei. Bem, eu prometi que não iria me demorar. Diga que virá mais vezes. Nunca o perdi de vista. Não será dessa vez. Obrigado pela visita. Jamais esquecerei desse momento. Eu é que lhe sou grata, meu menino, e serei sempre. Hermínia beijou a fronte de Alain, que com os olhos fechados pôde sentir um arrepio percorrer a espinha pela aproximação do corpo espiritual de Hermínia junto ao seu, receptivo a energias sutis devido à mediunidade de que era portador. Alain enxugou as lágrimas e seguiu até o espelho novamente. Sorria como uma criança que ignorava o mundo à sua volta, vendo-o somente à sua maneira. Desceu as escadas com o coração embevecido. Aline o aguardava na sala. Que minutos tão longos! Eu já ia lhe chamar. Onde está Serge? Disse que tomaria um banho rápido. Está tudo bem? Lembra-se quando eu lhe disse que ouvia e sentia coisas aqui na casa quando eu era criança? Alain se aproximou de Aline, baixando o tom de voz. Sim, é claro. Sabe, eu acho que esse dom não acaba com o tempo. Às vezes só fica adormecido. Sentiu alguma presença? Sim, de uma velha amiga daquela época. Na verdade, foi mais do que sentir. Eu pude ouvi-la, assim como naqueles tempos. Está falando sério? Sim, amor. Ela me falou de Marcel. Os olhos de Alain se encheram d'água novamente. Alain, por Deus! O que ela disse? Serge desceu as escadas apressado. Estou pronto. Me demorei? Alain e Aline se compuseram, enxugando as lágrimas discreta. Lhe conto no caminho. Alain sussurrou mais uma vez.
Os três seguiram em direção ao jardim público de Bernay, onde caminhavam enquanto conversavam sobre assuntos diversos. Porém, o casamento de Alain e Aline era o tema que comumente surgia sempre que possível. Encontraram Julian, um dos amigos da faculdade de Sergi. Enquanto Sergi e Julian falavam de questões específicas da rotina de ambos, Alain e Aline se afastaram para comprar algodão doce. Foi quando o assunto de Hermínia pôde voltar à pauta. Alain contou todos os detalhes da conversa, deixando Aline algo perplexa. Alain, que maravilhoso que me diz! Quantas vezes Marcel esteve entre nós e nem sequer nos demos conta disso. Sim, que bênção poder ouvir e sentir o outro plano. Você é muito especial, Alain. É um homem de muitos dons. É tão bom poder compartilhar esse assunto com você. Eu te amo tanto. Não vejo a hora de estarmos casados. Eu também te amo. E estar casada com você é tudo o que mais quero, Alain. Falando nisso, onde gostaria de morar? Ainda não falamos sobre isso. Não me importaria de continuar naquela casa. Porém, eu creio que quando Sergi e Sophie se casarem, talvez queiram ficar lá. Eu tenho um carinho muito grande por aquela casa, apesar de tudo. Perdi o meu irmão e a minha cunhada lá, mas lá também encontramos um recomeço quando saímos de Ornans. Naquela casa, Marcel e Anne se casaram. Sergi nasceu, mas sabe, eu quero que tenhamos a nossa própria casa. É claro que não posso deixar Sergi sozinho agora, mas tão logo ele se case, nós nos mudamos para um lugar só nosso, o que acha? Está correto em sua maneira de pensar. Ficamos na casa até que Sergi se case. Pois tão logo passem os feriados festivos, daremos entrada nos papéis do casamento. Sim, senhor Alain, não vejo a hora. Sei que já disse certa vez que não pensa em casar-se na igreja. Ainda pensa assim? Sim, ainda penso. Você se importa? Não. Também não faço questão. Daremos um jantar para os amigos mais íntimos, pode ser? Por mim está perfeito. Alain abraçou Aline com o coração preenchido de gratidão. Como Sergi havia dito na noite anterior, portas se fecham e portas se abrem. Estavam ambos vivendo um novo começo. Nos dias que se seguiram, Charlotte passou a ajudar Madeleine no auxílio aos recém-chegados. Ao lado de Aldraz, cumpria o seu novo labor com a mesma responsabilidade e carinho que dedicava a seus alunos no instituto. A senhora Gasson ainda exigia alguns cuidados, mas nada comparado à assistência contínua que lhe era dispensada no começo da sua nova jornada. Já gozava de certa lucidez, que nem sempre usava a seu favor. O carinho de Charlotte a fez lembrar-se da filha amada, tornando-a ainda mais receptiva ao tratamento. Aldraz observava Charlotte com o intuito de aprender a manejar situações que ainda lhe pareciam desafiadoras. Aos poucos, se dava conta de que, mesmo em seus dias de entorpecimento infeliz, na casa 32, admirava Charlotte de alguma maneira, que ainda não conseguia compreender. Sua altivez serena, diante de desafios perturbadores, lhe fazia respeitá-la, ainda que na ocasião visse tal respeito como um limite imposto e aceito com relevante contrariedade. No instituto, Marcel logrou se dividir em 2 turmas e ainda lhe sobrava tempo para visitar a casa, ainda que tais visitas inevitavelmente se tornavam menos habituais. Em uma doce manhã de trabalho árduo na assistência do hospital, Liam fez o comunicado tão esperado. Aldraz e Charlotte. Chegou o dia. Sentem-se preparados? Charlotte respondeu com firmeza. Sim, estamos preparados, Liam. Madeleine dava assistência a um senhor e percebeu a presença do mentor.
O ancião estava em processo de alucinação que o fazia chorar e gritar, apesar da assistência de mais 2 trabalhadores além de Madeleine. Percebendo que seria difícil para a mãe abandonar a sua tarefa naquele momento, Aldraz pediu permissão para ir até ela, com o intuito de despedir-se. Após o consentimento de Lia, Aldraz caminhou a passos firmes até a maca onde um novo paciente convalescia. Ainda segurando as mãos do homem que delirava, Madeleine olhou com ternura para o filho amado. Chegou a hora, não é? Cuide-se, meu filho. Sabe que aquelas regiões são traiçoeiras. Não se deixe envolver por lembranças sombrias. Não se preocupe, mãe. Eu estou ciente disso. Além do mais, eu conheço bem aqueles caminhos. Conhece o que viu com os olhos do Aldraz do passado. Lembre-se disso. Confie em Charlotte e no que ela disser. Aldraz assentiu. Liam se despediu de Charlotte e Aldraz com firmeza. Lembrem-se que hoje darão apenas o primeiro passo. Tudo a seu tempo. Lembrarei de todas as suas lições, Liam. Em breve retornaremos. Charlotte seguiu confiante. Não tardou para que a dupla ganhasse as colinas trevosas. Aldraz, eu percebo seu coração cheio das melhores intenções, e isso é motivo de imensa alegria para mim. Porém, se pretende passar por esses caminhos sem se afetar, é preciso que reorganize a sua mente. E por que diz isso? Aldraz trazia o olhar interessado como a de um aluno direcionado a seu mestre. Sei o quanto o seu passado ainda lhe pesa, pois em momentos como esse é preciso que nos esqueçamos de nós mesmos. Agora o seu passado não existe mais. Suas questões consigo mesmo devem ficar em segundo plano. Encontraremos muitos irmãos aqui que se utilizam das fraquezas alheias para se fortalecerem. Não permita que o seu coração sintonize ao remorso e à culpa. Tem razão no que diz. Aldraz, confie na grandeza do trabalho que está em tuas mãos. Aldraz assentiu confiante. Logo nos primeiros passos, se depararam com uma mulher chorosa, cercada por outras que nitidamente a subjugava. Uma delas percebeu a presença de Aldraz e ensaiou se insinuar, dando alguns passos em sua direção, com um claro intuito de intimidá-lo. Aldraz permaneceu firme em seus passos, mantendo os pensamentos em Anne e onde podiam encontrá-la. A mulher caminhou um pouco mais e desistiu da sua empreitada. Mais à frente era possível notar o odor fétido que o chão lamacento exalava. Homens e mulheres andavam de um lado ao outro como se buscasse algo que nunca encontravam. Pierre sentirá a nossa presença em breve. Charlotte continuava firme na sua caminhada sem que fosse notada. Um homem muito magro se aproximou de Aldraz. Tinha a maior parte do corpo espiritual em chagas abertas e exalava odor fortíssimo de carne queimada. O que faz por aqui? O que quer? Veio atrás de alguém? Sim, eu procuro alguém. Aldraz respondeu em tom firme. Para quê? É coisa minha. Pode me ajudar ou não? Sei retribuir bem quem faz algo por mim. O homem, inicialmente de olhar ativo e intimidador, revelava-se um servo em busca de favores que lhe beneficiasse de alguma forma. Diga por quem procura. Eu conheço tudo por aqui. O homem esticou os braços esqueléticos, apontando para o vale de lágrimas à sua volta. Eu busco por uma mulher de cabelos pretos, pele clara, atende por Anne. Está aqui há pouco. Charlotte observava a cena atenta sem ser notada. Ela é o que, sua? Você deu cabo da vida dela? Ou ela da sua? Precisa me falar para que eu saiba onde ela pode estar exatamente. Ela tirou a própria vida. Não me fez mal nenhum. Ah, sim, uma suicida, pois é certo que está mais à frente, no território de Jalir.
Eu irei até lá. Obrigado pela ajuda. O que vai fazer por mim? Disse que me ajudaria. E vou ajudar. Já sei quem é. Sempre estarei por aqui. Por acaso duvida da minha palavra? Não duvido. Eu estarei aqui quando voltar. Aldraz e Charlotte seguiram a região indicada. Se a situação até ali era insuportável, nada podia se comparar ao que viria. Lamentos, choros, súplicas desesperadas. Aldraz e Charlotte haviam chegado ao destino. Se saiu muito bem, Aldraz. Ainda sei como lidar com eles. Tentei apagar isso da minha mente, mas o que disse há pouco me fez ver que eu posso usar tudo o que vivi a meu favor. O mesmo fogo pode machucar e pode sanar, depende de como é usado. Aldraz sorriu pela primeira vez na presença de Charlotte. Sim, é isso mesmo. Não tardou para que Pierre os avistasse. Vieram por Anne, estou certo? Sim. E como ela está? Meu trabalho aqui se limita a impedir que Anne seja alvo de ações perturbadoras, mas nem mesmo consegue sentir a minha presença. Fala de Zalir? Sim, dele e dos seus servos, se assim posso dizer. E onde ela está? Vou levá-los até ela. Obrigada. A propósito, Aldraz nos ajudará com Anne. Contamos que ela poderá ouvi-lo, vê-lo ou ao menos sentir a sua presença. Pierre assentiu com amabilidade. Aldraz retribuiu. O mentor levou Aldraz e Charlotte para a entrada de uma pequena caverna. Anne estava sentada com a cabeça baixa. Aí está. A dupla se aproximou devagar. Anne levantou a cabeça como se ouvisse ou sentisse algo. Anne! Charlotte tentou chamá-la, mas Anne permaneceu imóvel. Aldraz deu mais alguns passos à frente. Anne, pode me ouvir? Anne cerrou os olhos com certa dificuldade. Quem é? Quem me chama? Charlotte e Aldraz se entreolharam animados. Estou aqui na sua frente, veja, abra os seus olhos. Anne seguiu a voz de Aldraz com os olhos, até que conseguiu vê-lo, ainda que com certa dificuldade. Quem é? Quem é você? Aldraz, eu vou falar o que deve falar a Anne, tudo bem? Com entonação firme, Charlotte instruiu Aldraz, que ouvia atento e comprometido. Está bem. Aldraz começou o seu diálogo com Anne, seguindo as palavras de Charlotte. Se acalme, eu sou um amigo. Não lhe farei nenhum mal. Eu não tenho amigos. Eu não tenho ninguém. Se engana, Anne. A comiseração que sente por si mesma está bloqueando a sua memória. Do que você está falando? De onde me conhece? Eu estou lhe dizendo que tem muitas pessoas que querem o seu bem e que nesse momento estão preocupados com você. Não consegue vê-los porque prefere continuar mergulhado em seus lamentos. Não sabe nada de mim? Sim, eu sei. Pois então deveria saber que eu estou sozinha no mundo. Me esqueceram aqui. Você está onde os seus pensamentos te levaram. Eu não tenho ninguém. Acaso não tem um filho? Anne ficou em silêncio por alguns segundos. A postura contida no início deu lugar a um choro copioso e melancólico. O perdi para sempre. Está enganada, Anne. O seu filho a ama e tudo o que quer é que esteja bem. Seu lugar não é aqui. Tudo está perdido. E você, de onde me conhece? Como sabe de Serché? Ouça-me bem. Seu choro não resolverá sua situação. Sua culpa muito menos. Sempre foi uma mulher forte. Não se entregue no momento em que mais precisa da sua sobriedade e equilíbrio. Pierre observava sua protegida com carinho. Eu não posso me demorar, Anne, mas eu volto em breve. Pense no que eu lhe disse. Anne interrompeu o choro e olhou nos olhos de Aldraz. Quem é você? Eu já lhe disse, eu sou um amigo.
mas agora eu preciso ir. Anne viu Aldraz se afastar com passos firmes. Ainda não percebia que Pierre e Charlotte o acompanhavam. Vocês fizeram um excelente trabalho aqui. Em breve a minha presença ao lado de Anne deverá ser pontual. A ajuda de vocês veio em hora certa. Somos meros executores dos desígnios superiores, Pierre. Pierre assentiu com um olhar agradecido. Quanto a você, Aldraz, lhe felicito pelo seu progresso. Obrigado. O trio deixou a região sombria enquanto Anne conseguia vislumbrar, ainda que de forma opaca e disforme, o caminho que a levaria de volta a si mesma. Pensava em tudo o que acabara de ouvir com certa rebeldia, porém as palavras de Aldraz martelavam em sua mente como se dissesse que talvez valesse a pena serem levadas em conta. Anne não estava mais sozinha na escuridão que havia mergulhado por si mesma. Conseguia ver um feixe de luz que a levaria para longe da dor e do desespero que acompanhava. De volta à colônia, antes de se aproximarem do hospital, Charlotte interrompeu a marcha e se colocou frente de Aldraz, tocando seus cabelos com delicadeza. Desempenhou muito bem o seu trabalho, Aldraz. Sempre imaginei que tais lugares fossem frequentados apenas por... Você sabe, os perdidos, infelizes de todo tipo. Mas notei outros que me pareciam estar a serviço como nós. Sim, Aldraz, em lugares como aquele, equipes de resgate chegam a todo momento das esferas mais elevadas. De fato, a maioria não se dá conta disso, porém aqueles para os quais é chegada a hora, o auxílio é recebido com alegria e gratidão. Aldraz ouvia atento. Não tenho dúvidas alguma de que conseguiremos ajudar a Anne, Aldraz. Sua participação na missão de hoje foi crucial. Obrigada pelo empenho. Obrigado por guiar os meus passos e os meus pensamentos. Charlotte sorriu como se estivesse diante de um dos seus alunos do instituto. Via em Aldraz a criança que dava os primeiros passos, ávido por aprender, ainda que não estivesse totalmente ciente da sua situação. Para Aldraz, Charlotte se tornava a bússola que o guiaria em seus novos caminhos, um espelho vivo onde se refletiam todas as virtudes que aspirava um dia possuir. As visitas a Anne se tornaram frequentes. Aldraz e Charlotte tinham livre acesso às regiões trevosas e Anne já aguardava as visitas daquele a quem começava a ver como um amigo de fato. Inspirado por Charlotte, Aldraz usava palavras de conforto, embora muitas vezes apenas ouvia as lamentações daquela que ainda se sentia traída em seus sentimentos e aspirações. Para Charlotte, o trabalho no hospital já não se fazia mais necessário, já que havia estabelecido uma relação de confiança profunda com seu novo aprendiz. De volta às funções no instituto ao lado de Marcel, eventualmente recebiam Aldraz para que assistisse a algumas aulas de música e poesia. Charlotte recebeu de Lia a autorização para acompanhar Aldraz nas visitas à terra. Com a ajuda de Charlotte, o Aldraz de outrora ficava cada dia mais distante. Alain já havia dado entrada nos papéis do casamento e finalmente a data já podia ser agendada. O inverno já estava no fim, ainda assim optaram por uma recepção simples no interior da casa. Embora Aline inicialmente houvesse pensado em usar o jardim como cenário para o dia tão esperado. Em uma tarde de sábado, no ano de 1964, Alain e Aline trocaram votos de amor eterno na mairie de Bernay. Claire, a prima de Aline, e Joré, amigo de Alain, do escritório, foram as testemunhas. Serge, Sophie e Margot estavam presentes. O carro de Alain, enfeitado com fitas e flores, aguardava os recém-casados. Serge os seguiu em seu carro, presente do tio tão logo completou 18 anos.
Aline contratou um buffet especial. A casa estava elegantemente decorada com lírios e velas. Johnny Holiday tocava no gramafone, enquanto os convidados eram recebidos pelos noivos. Polly e Juliette estavam entre eles. Angelina aconselhou Alain a não expor René à movimentação de pessoas estranhas a ela, especialmente na última semana em que estava mais agitada que o normal. Alain entendeu que era o melhor a ser feito. Jean, amigo de Marcel em Ornans, compareceu ao lado de sua esposa e filhos. A família de Aline se resumia em 3 tias e 6 primos. Os amigos de Alain da época da faculdade e poucos do escritório e algumas amigas professoras do colégio formavam a maior parte dos convidados. Após algum tempo, a alegria regada a champanhe fez com que os noivos puxassem uma dança seguida por todos os presentes. Polly era um dos mais animados. Serge e Sophie subiram as escadas a fim de fugirem do murmurinho. Acha que podem sentir a nossa falta? Serge abraçou Sophie, tocando sutilmente os seus lábios aos delas. A essa altura? Creio que não. Seguiram para o quarto de Serge de mãos dadas. Mesmo assim, não podemos demorar. Sophie se aproximou ainda mais do noivo. Eu te amo, Sophie. Não imagino o quanto espero que chegue logo a nossa vez. Acha que devemos esperar até lá? Serge entendeu a pergunta e demorou a dar a resposta. Por mim, eu não esperaria nem mais um minuto. Eu amo você e eu não quero esperar também. Não vamos esperar, mas temos que pensar em tudo. Você sabe, tomar certas precauções. Meu ciclo é regular. Eu posso começar a fazer tabela. E eu posso usar preservativo. Temos um plano, então? Serge sorriu, misturando um toque de malícia com o olhar tímido que lhe era característico. Sim, temos um plano. Pois começarei a fazer a tabela e você compre logo os preservativos e guarde. As palavras de Sophie estavam carregadas de entusiasmo. Está certa disso? Nunca estive tão certa de algo em toda a minha vida. Serge sorriu e beijou sua noiva. O coração batia acelerado. Preferiu descer-se e juntar aos demais. O momento tão esperado chegaria em breve. Naquela mesma noite, Alain e Aline partiram para um fim de semana em La Roche-Guyon. Na volta, seguiram o planejado. Permaneceriam na casa 32 até que Serge se casasse. Na colônia, Lian havia solicitado uma reunião com Aldraz, Madeleine, Charlotte e Marcel. O lugar escolhido foi o Jardim das Dálias. O mentor foi o último a chegar. Desculpe por fazer com que esperassem por mim. Vamos nos sentar mais à frente. Uma mesa redonda, com algumas cadeiras, aguardava o pequeno grupo. Sentem-se, por favor. Aldraz já se mostrava mais disposto. Estava se envolvendo cada vez mais nas aulas dadas por Charlotte e Marcel, assim como no trabalho no hospital. Porém, era nas visitas a Anne que de fato sentia-se mais fortalecido. Já olhava Lian nos olhos e a humildade que carregava, fruto da sua percepção cada vez maior de que tinha muito a aprender, era perceptível a todos. Bem, finalmente é chegada a hora. Nossos irmãos na terra, Serge e Sophie, se aproximam cada vez mais do momento em que vão receber Aldraz como filho. Lian se dirigiu a Aldraz mais diretamente. Porém, antes de começarmos o processo de reclusão e preparação, faremos uma visita aos seus futuros genitores. Desta vez, ambos estarão em desdobramento e poderá falar com eles diretamente. Aldraz sentiu um ar gélido lhe invadir a alma. Tinha consciência de que já não era o mesmo que chegou à colônia nos braços de Madeleine, mas ainda guardava ressentimento por Orlan, que não poderia disfarçar de si mesmo. Sabia no mais íntimo do seu ser que não lhe desejava mais o mal.
Porém, a mágoa ainda dominava suas emoções, sempre que estas eram endereçadas ao agora jovem membro da família Bournier. Percebendo seu mal-estar, Liam prosseguiu confiante. Aldraz, seu progresso é motivo de alegria para mim, e sei que já entendeu que a evolução dificilmente chega a galope. Não se martirize, aceite as suas limitações para que então possa transpô-las. Aldraz abaixou a cabeça e suspirou lenta e profundamente. Ainda não consigo, não da maneira que espero. Não esperamos nada, nem mesmo temos esse direito. Talvez ainda exista muito do velho Aldraz em mim. Não se entregue ao imediatismo das conclusões precipitadas. Mesmo com Orlan, você evoluiu muito. Olhe sem medo para o que sente por ele. É o mesmo que sentia antes? Não. Agora, o que de fato sente em relação a Orlan? Aldraz fechou os olhos por alguns segundos. Todos observavam atentos. Desculpe, mas ainda sinto como se me devesse algo. Por que se desculpa? Eu já disse, não é o que esperam de mim. Não se preocupe em corresponder às nossas expectativas, Aldraz. O despertar da ilusão do ego e de tudo que ele toca deve ser o seu objetivo. Para tanto, é importante que observe e entenda a logística dos seus passos. O passado não deve ser nossa bússola, mas pode nos fazer entender onde tropeçamos. Olhe para o seu passado com Orlan e veja em que momento tropeçaram. Ele falhou comigo e com a minha família. Negou-me a oportunidade de reerguer-me. Conhece bem a minha história. Sim, conhecemos. Mas lembra-se também que após as negativas de Orlan em atender às suas súplicas, você recorreu a alguns amigos que lhe negaram auxílio igualmente. Não eram amigos. Orlan também não era seu amigo. Por que a sua negativa o feriu tanto? Eu não sei lhe responder. Pois eu lhe darei a oportunidade de entender a razão. Liam se aproximou de Aldraz, tocou a sua fronte com os olhos fechados. Fez com que Aldraz se recordasse de sua penúltima encarnação. Aldraz pôde se lembrar com clareza de momentos com Orlan, na época, Maurice, que jamais suportaria tê-los vivido. Não se via do mesmo jeito, Orlan tampouco, mas ele não tinha dúvida de quem se tratava. Aos poucos, sem entender como, momentos de amizade sincera e desinteressada que unia não somente ambos, mas as suas famílias vinham à tona. Lembrou-se de Maurice, batizando o seu primeiro filho, de longas caminhadas ao ar livre preenchidas pela alegria das crianças, e lembrou-se também do dia em que Maurice o traiu ao vender o pequeno negócio de peças de cerâmica que tinham juntos. Quando tomou ciência, Maurice e a família já estavam longe da cidade de Lyon, onde viviam na época remota. Liam interrompeu o processo e Aldraz apoiou a cabeça por entre as mãos. Como é possível? Sua mágoa com Orlan é a mágoa de um amigo ferido. Virou minhas costas 2 vezes. O que o Orlan de outrora lhe fez não foi correto, mas é importante que saiba que o que viu em suas lembranças foi um pai desesperado por salvar o seu filho. O que quer dizer? O filho mais velho de Maurice foi acometido de tuberculose. Na ocasião, os tratamentos eram limitados, mas Maurice conseguiu uma chance de levá-lo para se tratar na Universidade de Grenoble. Os custos com as diligências de transporte e o valor que deveria dar ao médico, que aceitou a permanência do enfermo no hospital universitário da cidade, fizeram com que Maurice executasse o plano infeliz de vender o negócio que tinham juntos, sem o seu consentimento. Infelizmente, o menino não teve muito mais tempo como Maurice havia imaginado. Ele voltou a Lyon, abatido e arrependido. Lhe procurou para se retratar,
Mas como ele próprio havia imaginado, você não o perdoou e o perseguiu até o último dos seus dias. Tornou-se um inimigo implacável. Aldras chorava silenciosamente e Liam prosseguiu. Maurice teve uma nova chance como Orlan. Falhou com você novamente. Bem, como você mesmo disse, você conhece a história. E agora estamos aqui. Eu não sei o que dizer. Jamais imaginaria tudo isso. Não diga nada. Apenas vejo o encontro com Serge como mais uma oportunidade que terão. Já sabe como tropeçaram. Agora tire do seu coração do passado e deixe-o onde ele está agora. No momento presente, diante de você, está um caminho reto, sem percalços, sem pedras. Liam prosseguiu desta vez, dirigindo-se aos demais. Madeleine, Aldras ficará sob os nossos cuidados a partir de agora. Muitas providências deverão ser tomadas. Aldras fará a última visita a Anne e poderá despedir-se se assim desejar. Sim, eu gostaria. Charlotte, seu trabalho com Anne termina com a última visita ao lado de Aldras. Charlotte assentiu. Pierre continuará com assistência a Anne? Aldras questionou em tom baixo, de forma reservada. Sim, porém de forma velada. Não se preocupe, Aldras. Fizeram um bom trabalho. As conversas que teve com Anne, ainda que muitas vezes seu papel tenha sido somente de ouvinte, despertaram em seu ser um profundo senso de realidade acerca de si mesma. Quando Anne lhe falava sobre as suas mazelas, falava a ela mesma. Às vezes, apenas precisamos nos ouvir em voz alta. Crê que ela poderá sair de lá em breve? Eu lhe digo que os dias de Anne no vale estão contados. Aldras olhou para Charlotte e Marcel, que retribuíram o olhar esperançoso. Madeleine segurou as mãos do filho amado. Não imagina como me alegra saber dos seus êxitos, meu filho. Continuará me acompanhando? Madeleine sorriu emocionada. Sempre, filho, sempre. Mãe e filho se abraçaram comovidos, enquanto a alvorada anunciava o amanhecer de novos recomeços, nos dois mundos. Naquela mesma noite, Aldras e Charlotte seguiram para o que seria a última visita a Anne. Aldras já não encontrava impedimentos em seu trajeto. Os espíritos que ali viviam o viam como igual, porém com certas regalias que o fazia ir e vir conforme a sua vontade. Charlotte continuava sem ser vista, o que facilitava o bom andamento da missão ao evitar alardes desnecessários. Aldras, hoje serei apenas a sua companhia. O que quer dizer? Que poderá usar as suas próprias palavras. Está bem. Aldras assentiu com um sorriso. O campo vibracional em torno de Anne voltava ao tônus do início, quando Pierre facilmente acessava sua psique ao ser percebido por sua então protegida. Com o passar dos dias, com seu estado geral cada vez mais comprometido em seus próprios condicionamentos infelizes, esse aro de proteção tornava-se cada vez mais frágil, o que a tornaria presa fácil para os perseguidores de todos os matizes. Porém, Anne já conseguia pensar com mais lucidez, tornando-se a cada dia mais capaz de avaliar a sua própria situação. Charlotte e Aldras aproximaram-se devagar. Deitada no solo lamacento, Anne se levantou rapidamente ao perceber a presença de Aldras. Anne, como você está? Pensei que não o veria mais. Por que diz isso? Não me demorei tanto assim. Percebi o tempo passar mais devagar esses dias. Talvez porque já não consiga mais ficar aqui. Anne suspirou profundamente. Pode ser. Anne, eu tenho algo importante para lhe falar. O que foi? Essa será nossa última conversa. Não poderei mais voltar. Por quê? Iniciarei meu processo de regresso à Terra. Ao que parece, eu ficarei recluso até que chegue o momento. Escolheu voltar? De alguma forma, sim.
Você está feliz? Preciso desse regresso. Será bom para mim. Anne baixou a cabeça em nítida expressão de desânimo. Anne, cedo ou tarde nossas escolhas nos encontram. Não podemos fugir delas para sempre. Eu, melhor do que ninguém, posso lhe afirmar isso. Não perca seu tempo como eu perdi o meu. O que está me pedindo, afinal? Que retorne à sua vida como ela deve ser. A minha vida inteira foi uma mentira, você sabe disso. Não sei de onde parei, nem mesmo sei quem eu sou. Vivi anos da minha vida cheio de ressentimentos e mágoas, porque alguém que eu amava, como se ama um irmão, me apunhalou pelas costas. Senti-me ferido e injustiçado. Fui mais longe do que você. Eu jurei vingança e cumpri o meu juramento. Vinguei-me, acreditando que estaria lhe dando uma lição. Acreditava que os meus sentimentos jamais poderiam ser desonrados. Os coloquei a serviço do orgulho e do egoísmo, feridos de morte por aquele a quem eu exigia consideração e reverência. Hoje eu percebo como eu fui egoísta, como eu pensei somente em mim e em minhas expectativas. Frustrei-me com razão, eu fui traído. Mas eu poderia ter seguido em frente. Nada nem ninguém me cobrava uma posição de revanche, a não ser eu mesmo. Charlotte ouvia comovida e Aldraz prosseguiu. Anos e anos de mágoa moldaram quem eu pensava ser. E quanto mais eu alimentava todo aquele ódio, mais longe eu ficava do caminho de volta. Não cometa o mesmo erro que eu, Anne. Olhe à sua volta, veja onde o seu orgulho ferido lhe trouxe. Eu amei Marcel de verdade, antes de dizer que amou Marcel, que amo seu filho. Eu acho que você deveria entender a sua maneira de amar. Eu andei pensando, Anne, e talvez o amor seja um laço e não um nó. E está presa em um nó que você mesma fez. Desfaça-o, Anne. Desfaça-o com as suas próprias mãos. É sempre melhor assim. As lágrimas de Anne rolavam contidas. Sinto muito, mas eu preciso ir agora. Lindas palavras, Aldraz. Charlotte pousou a mão no ombro do companheiro. Quem está aí com você? Charlotte e Aldraz se surpreenderam com a pergunta de Anne, que, assustada, deu um passo para frente. Quem está com você, Aldraz? Aldraz se aproximou com cuidado. Tudo bem, Anne, é minha amiga. Por que você não me falou que tinha alguém com você? Quem é ela? Já lhe disse, é uma amiga. Está comigo desde o primeiro dia. Você não podia ouvi-la. Anne, Charlotte se preocupou em manter o tom delicado da voz. O que quer? Alegro-me que possa me ouvir. Você não imagina o quanto. Por que eu não posso vê-la? Tudo bem, um dia poderá ver, e não somente a mim, mas todos os amigos que querem te ajudar. Voltará à terra com Aldraz? Por enquanto não, mas por algum tempo também não poderei voltar. Mas estaremos prontos para lhe receber, no momento em que quiser sair daqui. Anne não respondeu, mas a sua expressão estava visivelmente mais serena. Pense nisso, Anne. Até breve. Charlotte se despediu profundamente comovida. Adeus, Anne. Realmente precisamos ir agora. Aldraz beijou a fronte de Anne e se afastou. A dupla caminhou a passos lentos na direção da saída do vale, quando foram interrompidos pela súplica de Anne. Me levem com vocês. Eu não quero ficar aqui, não mais. Em poucos segundos, Aldraz e Charlotte foram tomados por um sentimento de alegria e contentamento que fizeram com que voltassem à companhia de Anne quase ao mesmo tempo. Pois não chore mais, virá conosco, está livre desse lugar. Aldraz segurava-lhe as mãos como se a encorajasse a manter a sua decisão.
Não imagina como nos alegra, Anne. Anne repousou a cabeça no ombro de Aldraz, como se por fim conseguisse descansar após longos dias de luta. Anne foi levada de volta ao posto de emergência. Lembro-me daqui. Veio para cá tão logo deixou a sua vida na terra para trás. Aqui recebeu os primeiros auxílios. Sim, eu me lembro vagamente. Pois daqui por diante, veja esse lugar como seu novo recomeço. Charlotte acarinhava os cabelos negros em desalinho de Anne, embora ainda não pudesse ser vista. Não poderia ter me dado alegria maior, Anne. Daqui para frente, concentre-se em aprender. Não lhe faltarão oportunidades. Aldraz ainda trazia a voz embargada pela emoção. Obrigada, Aldraz. Ajudou-me a enxergar a mim mesma. Sua amiga ainda está aqui? Sim, está. Ela acabou de falar com você. Aldraz olhou para Charlotte algo confuso. Tais oscilações são normais. A mudança do teor vibratório de onde ela estava para esse lugar é algo que não se explica com simples palavras. Seu perispírito está se readaptando. Virei vê-la mais vezes e estou certa de que é questão de tempo que consiga me ouvir novamente e até mesmo ver a mim, Pierre e Liam. Aldraz assentiu confiante e se dirigiu a Anne novamente. Uma vez me disseram a seguinte frase: um passo de cada vez. E ela é verdadeira. Terá a companhia da nossa amiga e muitos outros daqui para frente. Mesmo que ainda não possa vê-los, apenas esvazia sua mente de todas as suas certezas. É tudo o que precisa fazer agora. Obrigada, Aldraz, mais uma vez. Anne segurou firme as mãos de Aldraz, que retribuiu. Fique bem. Aldraz e Charlotte se afastaram, deixando Anne aos cuidados de 2 trabalhadores que a acomodaram em uma maca enquanto lhe transmitiam fluidos que a envolvia em uma nuvem de paz e equilíbrio. Já distante, Charlotte interrompeu os passos e se colocou à frente de Aldraz. Vá despreocupada, Aldraz. Se Liam permitir, acompanharei Anne pessoalmente. E quando dirá ela: tão logo possa me ver com toda clareza, perceberá por si mesma. E se depois disso recusar sua ajuda? Há muitos amigos abnegados dispostos a desempenhar esse papel. Anne não ficará sem assistência. Como bem disse Aldraz, um passo de cada vez. Aldraz sorriu timidamente. Agora vá ver sua mãe. Desfrute o quanto possa da sua companhia. Em breve nos veremos. Aldraz se despediu. Charlotte suspirou levemente. Por longos segundos quis experimentar a leveza inigualável do dever cumprido. Aguardem, a história continua.